futebol é um capítulo especial do Anuário do Ceará. Já há alguns anos, o anuário mostra o perfil de cada clube do futebol cearense, apresenta orçamentos, apresenta o histórico desses clubes, com seus escudos inclusive, com o hino, e contextualiza, lendo o cenário para eles na temporada que vai começar ou está em curso. E um dos conteúdos importantes desse capítulo é um artigo assinado pelo jornalista Fernando Graziani, que é apresentador do Esportes do Povo e colunista do O Povo. E é com Graziani que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Fernando Graziani é meu colega de redação. A gente conversa sobre futebol, sobre direito, porque ele é advogado e eu sou um curioso. A gente conversa sobre política, sobre economia, mas no Anuário do Ceará ele fala sobre futebol. E futebol junta tudo isso que eu falei. Está tudo junto, porque o futebol é uma grande ópera da nossa vida brasileira especialmente. Graziani, muito obrigado por ter vindo. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. A gente fala sobre carro também. Também sobre carro. Você testa carros. É verdade. Ô Graziani, como é que eu não posso começar essa conversa falando não apenas do capítulo, mas falando de Copa do Mundo? A gente está num programa gravado. Quando for ao ar é possível que muita coisa tenha acontecido, o Brasil pode ter caído, pode ter subido, avançado, enfim, mas o fato é, como é que você lê essa Copa, uma Copa tão grande, uma Copa que absorve tantos times, eu ia dizer clubes, tantas equipes, tantas seleções que assustam, porque remetem muito mais ao financeiro a princípio? Na verdade, quando a FIFA decidiu passar de 32 para 48 times, eu achei uma ideia péssima. Por causa do nível técnico dos jogos, né, que você teria muito menos seleções importantes e fortes para dar espaço para seleções que tecnicamente iriam só para participar. Depois que a Copa começou, você percebe que mesmo essas seleções adicionais, vamos dizer assim, que não estariam se não fosse esse aumento, porque de 32 para 48 é um aumento muito grande, né, muito grande. Não dobra, mas quase dobra, né? Então você tem seleções muito fracas, mas ao mesmo tempo você tem histórias boas, né? E se o calendário permite, o que aconteceu? Com essa Copa você colocou uma fase a mais, que é 16 avos de final. Aí depois, claro que fica normal como era antes até 32. Lembrando que lá atrás eram 24, né? Que também tinha a classificação dos terceiros colocados. O que mais me incomodou nessa Copa especificamente não foram nem os jogos, nada, porque eu acho que depois que a Copa começa, todo mundo está naquele clima, beleza, é legal ver seleções que você nunca a primeira fase é divertida, né? Você já cobriu Copa também, sabe como é que fica a cidade. Né? Exatamente, então é bem legal nesse aspecto. O X da questão é que me incomoda muito a classificação dos terceiros colocados. A FIFA fez um algoritmo, um cálculo maluco lá para impedir que os times do mesmo grupo não se enfrentassem logo nas fases 16 avos de final e colocou 495 combinações, então era muito difícil saber contra quem que você ia jogar. No caso do Brasil, por exemplo, não teve problema, porque o Brasil, se ficasse em primeiro ou segundo, enfrentaria o primeiro ou o segundo do grupo da Holanda e do Japão. Mas os times que estavam em primeiro lugar e foram sorteados antecipadamente para enfrentar um dos terceiros colocados, não tinham a menor noção de quem ia pegar. Então isso dificultou muito, e hoje já se fala num aumento para 64 seleções, porque aí você teria um número de grupos normal e se classificavam 2 de cada grupo para fazer essa chave. Mas, no geral, acho que foi menos pior do que eu imaginava com esse aumento. Acho que tem jogos bem interessantes da gente ter assistido. E a propósito, a gente conversava antes de começar a gravar sobre aquela comoção com Cabo Verde, né, naquele jogo recente contra a Argentina. Existe uma tendência do torcedor de torcer pelo mais fraco, sim, não é? De torcer pelo Davi. E ainda mais pela animosidade que se criou em relação à Argentina aqui no Brasil. E aquele gol belíssimo, tudo aquilo que a gente vivenciou naquele jogo daquela sexta-feira. Como é que você lê o episódio Cabo Verde fazendo algum paralelo com Camarões no passado e com outras seleções, inclusive africanas? Cabo Verde participou da Copa pela primeira vez, todo mundo esperou que ia ser um saco de pancada, para falar o português claro, mas o time conseguiu empatar 3 jogos na primeira fase e empatou com a Argentina no tempo normal, foi perdendo a prorrogação. Eu sou adepto sempre, não é uma coisa elitista, mas como as pessoas torcem para times mais fracos, em Copa do Mundo eu gosto que os gigantes se deem bem. Então, por exemplo, com certeza, quem não é brasileiro torceu para o Japão contra o Brasil, torceu contra a Noruega e assim por diante. Mas eu sempre sou a favor porque os grandes jogos da Copa são os jogos envolvendo os gigantes. Se a gente analisar que só tem 8 seleções campeãs do mundo em toda a história, é um grupo
para poucos, né? É. É um grupo para poucos. E eu não gosto muito da ideia de novatos. E tudo bem, mas isso é uma coisa de futebol. Mas é isso. Mas Cabo Verde fez uma história muito bonita. Aqui em Fortaleza, muita gente se surpreendeu com a quantidade imensa de cabo-verdianos, né? A gente tem uma relação acadêmica, a Unilab, né? Exatamente, Que traz o pessoal para estudar. Porque também é muito perto, né? É o Sim. voo mais perto, né? De Cabo Verde. Tinha um voo regular, né? Aqui, mas não tem mais, né? Eu acho que não está fazendo De Fortaleza, Recife está tem. fazendo Recife. De Recife- TACV. Exatamente. Transporte Aéreo Cabo Verde. De Recife eu sei que tem. Que outro dia, inclusive, eu estava em Recife e peguei um motorista de Uber, um pouco antes da Copa, que era de Cabo Verde. Eu fiquei conversando com ele e tal, aquela coisa. Tinha uma expectativa legal para a Copa e acabou, eu acho que foi uma das grandes histórias da Copa, mesmo com a eliminação, mas jogaram muito bem defensivamente, né? Muita disciplina tática e certamente Cabo Verde não estaria numa Copa com 32 times, não estaria. Mas mesmo assim fez bonito, por isso que eu falei, volto àquela minha resposta anterior, que novos times acabaram dando outro charme para a Copa. E depois que começa a Copa, que quem gosta, né? Porque quem não gosta não tá nem aí, mas quem gosta começa a ficar mais animado. E aí, quanto mais jogo, melhor, né? Sim. Quanto mais jogo, porque essa Copa é muito. O aumento do número de jogos é absurdo, né? Foi para mais de 100, né? Muito jogo. E no caso do Cabo Verde especificamente tem a lusofonia, né? O fato de falar em português cria uma afinidade maior com a gente um país também. com 500 mil habitantes, né? Muito pequeno e conseguiu ter um desempenho futebolístico excelente, agora vai ficar todo mundo de olho, né? Vai ficar todo mundo de olho ali. E tem uma coisa, né, Graziani? A gente está de um tempo muito conflagrado no mundo, de muita violência, até no discurso, o governo americano representa muito isso, encarna muito isso, e a gente está falando de soft power, né? O mundo conhecendo Cabo Verde, está sabendo quantos habitantes tem, olhando, por exemplo, para um país que é tolerante com os LGBTQIA+, ao contrário de países da África como o Senegal, que criminaliza os gays, enfim. Tem uma questão do futebol que extrapola o futebol, né? O pior cego é o que só vê a bola, já dizia o Nelson Rodrigues. Como é que você vê essas novas gerações, pelo que você acompanha, em relação ao futebol? Eu sou de um tempo que o futebol era tratado como um esporte, entre aspas, menos nobre, se é que você me entende. Claro. Não era muito bonito dizer, futebol. Então era muito charmoso quando alguém dizia que gostava de outra modalidade. Isso foi superado, eu acho, não? Foi por causa... pop, né? Não, foi primeiro por causa do crescimento financeiro e econômico do futebol. A gente até já fez matéria no Povo mostrando a cadeia financeira e econômica de um time de futebol. Se a gente pegar, por exemplo, Ceará e Fortaleza, antes da queda, né, para a Série B, cada um tinha cerca de 300, 400 funcionários. Se a gente analisasse o faturamento, a receita dos clubes, uma receita gigante. Jogadores de futebol ganhando uma fortuna, que nem executivos de grandes empresas ganham, né? Então, se você analisar o futebol por essa ordem, e toda a cadeia de dia de jogo, a cadeia de fornecedores, a cadeia de turismo, que é, né, quando o Ceará e o Fortaleza estavam na Série A, na Série B não adianta florear, porque não tem isso. Mas na Série A, se você tem um jogo contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Vasco, contra Palmeiras, contra Grêmio, contra Inter, vem muita gente de fora. Então o turismo também né? O turismo de eventos, né, muito importante aqui no Ceará, mas o futebolístico com os times na Série A também. Mas na Série B não vem nenhum torcedor do Mirassol, que até está na Série A, mas não tem nenhum torcedor do Novo Horizontino que vem para cá, porque é um time que tem uma torcida pequena, né? Torcida da Ponte Preta, se vier 10 é muito, só dando exemplo. Mas o futebol, e os jogadores se tornaram também referências, né? Os jogadores de futebol, os mais famosos, se tornaram referências pop, como você disse, são influências ao mesmo tempo, são garotos propaganda e tal. Então, agora, ainda um meio muito, falando desse aspecto que você falou, é um meio muito hostil, né? Muito machista, rigorosamente machista. Ir a um estádio de futebol é uma experiência que precisa estar preparado, porque não existe um tratamento bom, independentemente do que você... Até melhorou, sabia? Eu acho, já foi pior. Mas eu acho que ainda falta muita coisa, né? Porque são ofensas homofóbicas o tempo inteiro, né? São ofensas, são ameaças, são cantos violentos, né? Então, e há um desacordo, por exemplo, quando um jogo com mais público é difícil, tem fila, é ruim para estacionar, a experiência não é boa, né? A experiência não é boa, é hostil, mas eu acho que o Castelão tem tentado, né? O Ceará e o Fortaleza, eles dominam o estádio quando eles mandam os jogos lá. Então,
é um trabalho que a gente até conversa muito, que não é responsabilidade do Castelão, é a responsabilidade dos clubes tentarem fazer uma experiência para o seu torcedor melhor. Os clubes é que precisam fazer, só que os clubes querem economizar, até em número de pessoal, em número de pessoas ali para orientar. Então, é uma série de situações que acho que o dia do jogo precisa melhorar muito, porque o Castelão é um baita do estádio, bonito, tem toda a estrutura, mas o Ceará e o Fortaleza precisam melhorar muito a experiência do torcedor. Que aí não é culpa do Castelão, o Castelão está lá, o Castelão não é um ser, né, vivo. Quem tem que resolver essa situação são os clubes, né, que fazem, na minha visão, muito pouco para deixar a vida do torcedor mais legal. A gente escreveu no Povo recentemente, você escreveu, eu escrevi também, o Lucas também escreveu, sobre aquela negociação, não sei se nesse dia que a gente está em Nauá teve um desfecho, mas naquele momento que a gente escreveu, tinha uma informação de que o Fortaleza negociava o mando de campo no jogo contra o Palmeiras, num jogo da Copa do Brasil. Esse jogo não seria em Fortaleza, seria na Arena Pantanal, em Cuiabá. Um jeito de ganhar um dinheirinho lá, uns 2 milhões e uns quebradinhos. Argumentos, a gente precisa de dinheiro, SAF tem que dar resultado. Outro argumento, o torcedor não está indo mesmo, quer dizer, 8 mil torcedores no Castelão, quer dizer, diante de tudo isso, a SAF olhando pelo aspecto financeiro. Você há de convir, você escreveu sobre isso, que futebol não é só a grana, tem uma questão simbólica, intangível, porém muito valiosa. Eu achei um absurdo, assim, quando a gente está gravando o programa, não sei se isso vai ser concretizado, realmente essa venda, mas assim, a diretoria do Fortaleza já decidiu que se não der certo, não é porque a diretoria do Fortaleza desistiu, não. É porque não deu certo por algum motivo. Tanto que os dirigentes disseram que não tem problema tomar pancada, que era uma decisão impopular e beleza. Mas eu acho que fere a honra do clube e dos torcedores. Porque quando você fala, ou alguém argumenta, não você especificamente, quando alguém fala que 8 mil pessoas estão indo no Castelão, você está culpando o torcedor de você mandar o jogo em outro lugar. Isso é um negócio que não faz o menor sentido. Porque o torcedor não está indo por culpa do próprio Fortaleza. Pela falta de identidade com o clube, pelo desânimo, por estar na Série B, porque está no meio da Copa do Mundo. Eu tenho uma série de coisas, né? Porque os horários são ruins de ir em jogo, dia de semana, 9 horas da noite, 9h30 e tal. Então, cada um... E eu acho que o Fortaleza, nesse caso, precisaria tentar incentivar seu torcedor aí. Nesse jogo contra o Palmeiras, me parece mais absurdo ainda, porque suponhamos que sejam 2 milhões e 300 mil reais livre. Se você colocar, por exemplo, uma carga de ingressos maior para o Palmeiras, de mais torcedor do Palmeiras, e você conseguiria um valor muito parecido aqui no próprio Castelão, sem precisar sair. E outra coisa, e o sócio-torcedor? Como é que fica nessa história? Se um sócio-torcedor for prejudicado, se o cara está lá pagando regularmente, ele tem o direito de todo jogo como mandante ir. Aí, por acaso, o Fortaleza vai dar passagem para todo mundo? E hotel? E alimentação para eu ver o jogo na Arena Pantanal? Não vai. Então, agora, fora isso, a honra, para mim, está totalmente manchada. Acho que o clube erra feio, mas muito feio, ao fazer isso. Porque vai ficar uma mancha. Ele não vendeu o mano porque precisa de dinheiro. Olha, a dívida do Fortaleza é muito alta. O CEO da SAF disse que gira em torno de 300 milhões, geral. Ele que disse, né? Sim. Então 2 milhões não resolve nada, não resolve a vida de ninguém. E ainda mais porque se o jogo fosse aqui, algum valor desse 2 milhões seria também conquistado, né? Tá. Então vamos supor que, sei lá, 1 milhão a menos para você vender o mando. Olha, eu acho realmente um negócio completamente sem sentido. Apesar de entender os argumentos econômicos, o Wagner é idiota, mas claro que o único motivo é financeiro, mas tem certas coisas, como até eu escrevi, que não são planilha em futebol. Se fosse assim, então aí ia ter que mudar completamente o jeito de fazer futebol, né? Ah, certamente. Aí você, então, se você é uma empresa que... Então, por que você vai pagar salário para o jogador? Se o jogador contrata jogadores muito mais fracos, porque se você quer ter lucro, é só você... Quanto menos você investir, você tem mais chance de ter lucro, já que o futebol tem uma cadeia própria, né? O torcedor vai de qualquer maneira, tem os patrocínios. O Fortaleza, por exemplo, está sem patrocínio master. Responsabilidade de quem? Do próprio clube. O próprio clube não consegue patrocínio master desde o começo, desde que caiu. Então é claro que é uma diminuição de receita gigantesca, mas vender o mando me parece um grande erro, Por mais que eu também tenho que registrar isso,
boa parte da torcida, e aí eu não sei mensurar, porque é muito difícil, mas nas nossas plataformas e tal, pelo menos metade das pessoas estão achando que está certo. Tá tudo certo. Eu achei no começo, quando eu vi essa notícia, quando a gente apurou, que ia ser um tsunami de crítica, mas não. O pessoal, muitos torcedores do Fortaleza acham que está bonito, não, vamos vender, estão precisando de dinheiro, a torcida não está indo. Muita gente, o que me surpreendeu. A propósito de SAF, qual a sua leitura desse modelo nesse placar atual do Brasil? Botafogo era um case, até que a casa caiu, não só caiu, ela desabou. É né? verdade. E a gente vê o Fortaleza virou SAF, mas também não fez a operação financeira. Não. Quando cai da Série A para a Série B fica mais barato, certamente não é um bom momento para fazer negócio. Como é que você tem lido esse modelo SAF no Brasil, Graziani? Tem vários modelos, né? Em algum momento, se vamos supor a Série A do Campeonato Brasileiro, em algum momento ela vai ter 20 SAFs e 4 vão ser rebaixados, então, né? Mas eu não vejo outra solução para o Ceará e para o Fortaleza para serem competitivos na Série A, como fazer essa negociação com algum grupo econômico. A SAF do Fortaleza é uma SAF contratual no papel, mas não teve até agora nenhum investimento, que o Fortaleza queria fazer um método que é quase impossível, que nunca aconteceu no Brasil, que é você receber um aporte grande que faça você mudar de prateleira e continuar o clube como o principal ativo de decisões. Isso não vai acontecer. Se um cara vai colocar dinheiro, ele vai querer mandar também, né, e fazer tudo do jeito dele. No Nordeste a gente tem a melhor SAF é a do Bahia, do Grupo City, claramente mudou o time de patamar, e eu estou falando isso independentemente de conquistar títulos ou não, mas mudou muito de patamar em contratações, em campanhas de Série A. Claro que tem decepções, né? Nesse ano ficou fora da Libertadores, fala da Sul-Americana, mas eu não vejo como... Vamos supor que o Ceará e o Fortaleza subam agora. Eles vão entrar na Série A com uma competitividade muito abaixo do que se espera quando muitas equipes estão já nessa negociação de SAF. Então, o Ceará, por exemplo, parece que falar de SAF para o Ceará é falar uma coisa absolutamente proibida. Ninguém nem discute isso lá. Não querem de forma alguma nem ouvir falar. O Fortaleza já se tornou SAF por algumas questões, mas também não quer ouvir falar em vender 80%, 90%. Então a SAF do Fortaleza, na verdade, ela é só no papel. Sim. Né? Só no papel, não faz diferença prática em relação a investimento. Faz em relação a... Tem o Conselho de Administração, o Pedro Martins é o seu... Governança, né? Tem a governança, exatamente. Isso aí tem. Mas o que o torcedor quer saber não é se o clube está com uma boa governança ou não. Vai mudar de patamar? Vai ter quantos milhões para contratar? E a SAF do Fortaleza não faz isso. Tanto que o Fortaleza está devendo muita grana no mercado, né? Muita grana, porque gastou demais no ano passado. No final das contas, o torcedor, ele não quer uma dor de cabeça para ele, não quer ler balanço, ele quer o balanço da rede, ele quer o lúdico, né? Agora, esse é o ponto. O futebol brasileiro agora está entrando numa era que eu espero que a CBF realmente vá firme sobre isso. A gente até entrevistou lá no programa do Esportes Povo o presidente do Cuiabá, que o Cuiabá é uma SAF. O Cristiano é dono do clube, ele é um dos sócios e presidente. E o Cuiabá tem uma série de clubes brasileiros que estão devendo para o Cuiabá. Então o clube vai lá, compra o jogador do Cuiabá, enfraquece o Cuiabá e não paga. É impressionante. E o fair play financeiro agora realmente está legalizado, no sentido de tem uma regra, tem até uma agência que a CBF criou para cuidar disso. Então, clubes como a Ponte Preta, por exemplo, já foram punidos, que estão atrasando o salário e tal. Então, a competitividade é muito complicada. Se você tem times como Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, devendo 1 bi, 2 bi, 3 bi. Como é que... Só no futebol, porque você imagina se uma empresa qualquer deva isso e não tem capacidade de pagar, porque os clubes não têm capacidade de pagar. Ia para falência, né? Fechava, né? Você que é da área econômica, mais ainda sabe disso. Mas o futebol permite certas coisas, então o fair play financeiro vai ter que determinar que os clubes não gastem mais de 70% da sua receita. O que em tese deveria ser o óbvio. Sim. Mas que não é, porque os caras gastam zilhões de vezes mais do que a receita, né? Porque senão não estaria essa dívida gigantesca. Né? Claro. E por falar em SAF, por falar em gestão, você falou no Ceará, é difícil entrar na cabeça que alguém seja executivo de um clube, presidente de um clube, sem nenhum salário, por amor à bandeira. É tempo dedicado, é um modelo que não se sustenta também, ou seja, a gente vive um dilema.
O modelo clássico, ele parece inadmissível, não se concebe, e a SAF tem essas contradições. Então a gente vive algo que vai muito além do Brasil na Copa. O futebol brasileiro na Copa, seja qual for o destino dele agora, a gente não sabe se ele já caiu, se ele avançou, mas diz muito do que é também o nosso futebol, Graziani. O futebol brasileiro e o futebol cearense especificamente, né? O futebol cearense ele está todo errado nesse momento. Está todo errado, porque não existe nenhum modelo bom, todos têm falhas. O Fortaleza, e aqui vale o elogio, o Fortaleza quando transformou todos os seus diretores, antes de virar SAF, tá? Antes de virar SAF, o Fortaleza já transformou todos os seus diretores em remunerados. Tá. E eu me lembro perfeitamente da enxurrada de críticas sobre isso. Pô, vai gastar R$1 milhão por ano pagando diretor, esses caras têm que trabalhar de graça, não sei o quê. Era o pensamento. Tá. Só que o Fortaleza começou a ter grandes resultados quando você tirou ótimos produtores de conteúdo ou ótimos empresários ou qualquer outro nível profissionais para receber salário do Fortaleza. Ótimo. Aí o clube ficou mais profissional. Claro. O Ceará não. O Ceará, todos os diretores não são remunerados. Você tem um outro cargo ali que não é de diretoria, né? Que são cargos de pessoas contratadas. Então, essa é uma diferença de gestão. O Fortaleza tem a possibilidade do sócio-torcedor votar. O Ceará ainda não tem. Isso foi uma briga muito grande da oposição do Ceará, mas que depois que fizeram acordos lá, não tem mais, ninguém mais fala sobre isso também. Então são jeitos diferentes de administrar. Mas o que é fato é que os dois hoje, para mim, estão muito atrás de outras equipes e mesmo que eles subam para a Série A, eles vão subir sendo favoritos para cair. Então eu não vejo, sinceramente, outra solução a não ser fazer uma venda muito bem feita de uma SAF séria, porque tem um monte de SAF. A SAF do Vasco, por exemplo, é uma piada, né? Era uma piada, só trouxe prejuízo para o clube, né? Então, eu acho que o Ceará e o Fortaleza precisam amadurecer muito nesse aspecto. Como é que você está vendo o futebol feminino? A gente teve um retrocesso imenso. Com o fracasso na Série A, todas as finanças descem junto, então é natural. O Fortaleza, por exemplo, mudou a relação com o basquete, futebol feminino, o Ceará também já tinha feito. E tem uma Copa do Mundo feminina chegando. A gente vai ser o quê nessa Copa do Mundo enquanto futebol brasileiro? Não, o futebol brasileiro, eu acho que no geral melhorou muito, né? Cresceu demais. Mas a seleção brasileira, por exemplo, foi ao Castelão, que fez um amistoso aqui com os Estados Unidos, e tinha muita gente, né? Foi muito legal. Lotou o Castelão, acho que a Copa também vai acontecer isso. A Copa que acontece no meio do ano que vem, com vários jogos no Castelão. O objetivo também era colocar muita gente para mostrar, né, para a FIFA, para a CBF, que o Castelão pode, de repente, né, receber a seleção brasileira num jogo de primeira fase ou num jogo mais decisivo de mata-mata. Agora, os clubes brasileiros penam muito também, né? Penam por questão de escolha mesmo, eles dão pouca bola. O Ceará e o Fortaleza tinham seus times, mas também, assim que tem uma baixa no investimento, eles também abrem mão, né? É muito difícil. A gente acompanha de perto, a Yara Costa, nossa colunista, jornalista lá do Esportes, que é especializada nisso, que escreve coluna semanal e também eventuais sobre o tema. Então, sempre o futebol feminino vai ser cortado, né? Quando tem alguma coisa que precisa ser cortada. Isso é muito chato, porque você precisa realmente fomentar esse esporte, porque tem público, mas se não tem vontade dos dirigentes, aí fica difícil, né? Certamente. Graziani, e com relação ao Campeonato Cearense, tem um apelido que eu não me recuso a usar, que é de manjadinho. Acho depreciativo, acho que desrespeita um mundo de negócio envolvido, de gente, torcedor. Eu sei que é usual, acho que a própria federação fala, né? Não, o mascote, né, chama manjadinho. Pois é uma coisa meio autodepreciativa, né? O que é que você lê desse campeonato cearense que virou algo assim que, a exemplo de outros estados, é um título que não muda a realidade do clube, mas também se não ganhar gera pressão. Gera pressão. O campeonato cearense eu acho muito importante, eu não sou daqueles que acham que o campeonato estadual precisa acabar. Mas, evidentemente, que novos modelos poderiam ser criados. Então, me parece que continua importante, como você falou, se o Ceará ou o Fortaleza não ganhar o título estadual, já bate uma pressão enorme, né, no treinador. Tal. Então, se ganhar, aquela coisa. Mas eu acho que tem importância histórica. Se ganhar não foi mais que a obrigação. Só que nesse caso específico, não tem nem como lutar muito contra, porque assim, o jeito que é a CBF e são as federações, hoje, o campeonato estadual, os campeonatos estaduais acontecem no Brasil inteiro.
Você tem que ter, não tem jeito. Mas eu acho que, no geral, até acho que o Campeonato Cearense está tentando aos poucos se modernizar, né, com algumas ações, com algumas questões de regulamento. O regulamento não é ruim. Esse regulamento atual foi, inclusive, escrito pelo Fortaleza e pelo Ceará em conjunto, porque numa época que eles estavam na Série A e eles queriam jogar menos. Então, tanto quando o Campeonato Cearense já tinha 11 datas, quando a CBF obrigou que os estaduais tivessem só 11 datas, o Campeonato Cearense já estava com isso há bastante tempo. Então foi uma evolução. Agora, o problema não é nem o Ceará e Fortaleza, o problema são os outros times. Tem muito pouco investimento, muito pouco investimento em clubes, então você sofre muito, né? É uma desigualdade muito grande. Tanto que desde 95, né, que o Ferroviário ganhou 94, 95, desde 96 só o Ceará e o Fortaleza são campeões, né? Então por isso que vem o apelido Manjadinho. Aí eu também entendo como você, acho meio jocoso até, mas o pessoal leva na brincadeira. E é quase impossível que Ceará e Fortaleza não sejam campeões aí nos próximos 300 anos, não é? Tomara que o Ferrão ganhe um aí, né? Tomara. Porque é difícil também. Ô Graziani, vamos falar de jornalismo esportivo. A gente tem uma expressão usada há algum tempo que era Thiago Leiferização. Acho que o Juca Kfouri deve ter falado isso. A gente tem um humor, né, percorrendo o jornalismo esportivo como nunca fora. O que não elimina o jornalismo esportivo. São linhas. Você pode ter um programa Esportes do Povo, que você faz análise com um bom humor, isso não elimina o conteúdo. Claro. E você pode ter o Sobe a Placa, que é o escrache dos meninos, né, para citar dois produtos da casa, do povo. Mas pegando o macro, a gente está falando de uma polêmica que envolve, inclusive, jornalismo esportivo induzindo a aposta em bet, como o Cazé TV lida com essa polêmica. Teve até uma resposta acho que do Ministério Público, cobrando uma atitude. Como é que você lê esse limite do humor e do jornalismo no esporte? Olha, essa é uma pergunta ótima e uma resposta muito complexa. Eu vou tentar resumir. É porque quando o esporte ele sempre esteve ao lado do entretenimento, né? Só que o esporte ele é muito importante para a sociedade, culturalmente. Então você tem que ter uma cobertura absolutamente séria sobre isso. Apurações, porque as pessoas levam muito a sério, né? Os torcedores levam muito a sério. E qualquer mudança, eu acho que tem um tempo de transição. Eu acho que cabe para tudo. Assim como, por exemplo, cabe programas de torcida. Lembra que não tinha isso, mas depois agora tem um monte de programa que é feito por pessoas que não são jornalistas, mas abrem um canal do YouTube e falam à vontade ali. E vão até para a coletiva. Vão para a coletiva, né? Vão para a coletiva. Então, acho que tem espaço para todo mundo. O que me parece é que, primeiro, que torcer também não é o problema. Distorcer que é o problema. Distorcer é um grande problema. E eu acho que tem que ter transparência. Então, no caso, por exemplo, do Sobe a Placa, que é um programa criado lá pelo povo, é muito evidente que ali é um programa de resenha, de bom humor, em que muitas coisas podem ser faladas sem que precise ser levado a sério. O próprio slogan do programa é o pior programa esportivo. Então, quem é que vai levar a sério uma coisa dessa, né? Não é. Mas no caso dos outros programas, não. Aí a gente tem uma linha, já que é uma linha escolhida pelo Grupo Povo, quase centenário, que a gente mantém. E né? convenhamos, né? O Grupo Povo, no que diz respeito ao esporte, é muito tranquilo, porque não tem clube, não é uma linha clubista. Não é tipo Marca da Espanha, por exemplo, que é totalmente Real Madrid. Que eles fazem um ótimo jornalismo, mas é um jornalismo torcedor. No nosso caso, não é um jornalismo torcedor. E você é de São Paulo, e o fato de você ser de São Paulo, Graziani, aumenta essa blindagem, essa imunização para algum tipo de pressão de torcedor? Mais ou menos, assim, uma coisa que me deixa um pouco triste, e já são anos aqui, né, mais de 20 anos, 23, 24 anos já que eu estou aqui, uma coisa que me deixa muito triste do lado pessoal, ainda hoje, em menor número, mas perceber gente falando, você é forasteiro, você não pode falar sobre o Ceará. Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. Isso aconteceu já muitas e muitas vezes na minha carreira. Acho que porque a gente tem que se adaptar aos xingamentos, né? Quem trabalha com jornalismo hoje é uma grande vidraça, né? Então, você acaba... Então, são os mais variados tipos de xingamento. Um deles, que mais me incomodava, era esse. Mas eu entendo... Por exemplo, tem... Lá no Povo, não tem ninguém que assume o time que torce, porque todo mundo torce, eu preciso Fortaleza. Claro. Eu assumo que eu sou Fortaleza, público. Mas lá no... Mas não cubro também. Na editoria não tem isso. Mas tem outros veículos que as pessoas
E eu também não vejo como um problema, acho que é uma coisa muito pessoal. Já evoluímos nisso, né? Eu acho que sim, porque o cara é esperto, ele é inteligente, hoje ele tem muitas formas de você analisar. Então, se a pessoa é um bom repórter, um bom comentarista e torce para a equipe X, ele vai estar sendo o tempo inteiro monitorado para saber se ele não falou alguma coisa diferente ou não, mas acho que tem espaço para todo mundo, mas realmente, agora, em relação às casas de apostas, o grande, como você perguntou, a Cazé até já no meio da Copa mudou a abordagem, ela não fala mais durante os jogos, ela estava falando, agora faz só nos intervalos, porque alguns comentaristas e narradores estavam induzindo no sentido de, olha, essa odd é boa, então isso talvez ultrapasse um pouquinho, como ficou muito em voga, mas todos, hoje as casas de apostas elas estão completamente envolvidas em emissoras de televisão, emissoras de rádio, em clubes, em jogadores. Né? Em tudo. Em tudo. Toda. Coisa que eu acho um absurdo. Jogador em atividade. Ser garoto propaganda de bet. Jogador em atividade. Tipo o Vinícius Júnior. Muito. E outros tantos, né? Certamente. E outros tantos. Então, eu acho que deveria ser regularizado de uma forma que... Na verdade, eu tenho uma opinião muito... Eu acho que essa coisa precisava ser muito... A propaganda está muito assintosa. E com o celular hoje, né? É muito fácil, né? Dois toques ali. Não tenho a menor dúvida. Eu teria aqui muito mais assunto para tratar. Meu tempo acabou. Quem quiser mais ouvir você, vai ler sua coluna e ouvir você no rádio e na TV. Beleza. Muito obrigado, Graziani. Eu que agradeço. Valeu demais. Graziani, meu colega de redação no Povo, que assina o artigo no Anuário do Ceará no capítulo dedicado ao futebol cearense. Você pode ler esse capítulo na edição do Anuário do Ceará 2026-2027, uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, que você adquire em bancas, livrarias, na sede da Fundação Demócrito Rocha, na Guanambi 282, pelo site da Fundação, ou pode ler o anuário inteiro gratuitamente no site anuariodoceará.com.br. Você acompanha essa série de programas do Anuário aqui no canal FDR, que também é transmitido pelo YouTube do Povo e também no site do Anuário. Procura o link que você encontra a coleção completa. Você pode seguir a gente no Instagram da Fundação, @Fundação Demócrito Rocha, ou no @Anuário do Ceará. Muito obrigado, até a próxima.